Agora, mais uma coisa, por que a preparação específica é tão importante? Por que uma preparação específica para a matemática é tão importante? Olha só, imagine só, específica quando eu digo também, é específica em relação ao Enem. Você precisa de uma preparação específica para a matemática em relação ao Enem. Porque quando você está no pré-vestibular, ou quando você está no terceiro ano do ensino médio, o que você vê ali é uma preparação específica para todos os vestibulares. Todos os vestibulares. Você está tendo uma preparação ali para todos os vestibulares. Não é uma preparação específica para o Enem. Isso é como um atleta, por exemplo. Imagine que nas Olimpíadas existem dois tipos de prova lá. Existe a prova de 100 metros e a prova de 200 metros rasos. Rasos porque é sem obstáculos, né? Só vai correndo direto lá. 100 metros e 200 metros. A minha pergunta é o seguinte: por que é que existem essas duas provas? Será que sempre, em toda a história das Olimpíadas, o campeão dos 100 metros rasos é a mesma pessoa que vai ganhar a medalha de ouro nos 200 metros? Lógico que não, né? Então existem preparações específicas. Existe a preparação específica para quem vai correr a prova dos 100 metros e a preparação específica para quem vai correr a prova dos 200 metros. Isso é importante que você entenda agora. Olha só que interessante. Porque se a pessoa ela se preparar só por 100 metros, ninguém garante que ela vai conseguir a medalha de ouro nos 200 metros. Da mesma forma, você precisa de uma preparação específica para matemática. Que preparação específica é essa? Visando só o Enem. Porque a prova do Enem é diferente da prova da FUVEST. A prova da FUVEST é diferente. A prova do Enem é diferente da prova da VUNESP. A prova do Enem é diferente da prova do IME, da prova do ITA. Cada um tem as suas particularidades. Não é porque é tudo matemática que eu vou estudar qualquer coisa. Não é assim que funciona. Principalmente depois de 2009. Depois de 2009, o Enem passou a adotar a teoria de resposta ao item, TRI. Então, as questões têm pesos diferentes dentro da prova de matemática. Aliás, dentro de todas as provas do Enem. Inclusive, eu acho que você deveria ter uma preparação específica para o Enem em todas as matérias. Mas aqui a gente está falando especificamente de matemática. Tá? Então, é isso que eu quero que você entenda. Você precisa de uma preparação específica para que você tenha o máximo de eficiência lá no dia da prova. Para que você não fique achando que é só estudar de qualquer jeito. Tá? Agora, eu quero que você veja também o seguinte, olha aqui. Ó. Matemática, ela é a matéria mais importante da sua prova, dentre todas as objetivas. Entre todas as provas objetivas, ou seja, as provas que você vai ter que marcar o xizinho lá, matemática é a matéria mais importante. E eu não estou falando isso porque eu sou professor de matemática, não, porque eu vou provar isso para você. Por que matemática é a matéria mais importante? Porque, primeiro, 25% de toda a prova objetiva é matemática. Ou seja, 25%, como se você dividisse uma pizza em 4 partes e pegasse uma dessas partes. Isso corresponde à prova de matemática. 25%. E só no segundo dia de prova, ela corresponde a 50% de toda a prova que você vai fazer lá no segundo dia. Mas não é só por aí não. Olha só. Além disso, ela tem uma influência significativa em história. Ela tem uma influência mais significativa em química e física. Como você já sabe. Matemática é a base de química e física. Então não tem como você melhorar as ciências da natureza assim sem saber matemática. Mais um ponto. Matemática é a matéria que mais vai contribuir para que você aumente a sua capacidade lógica, a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de tomar decisões. Matemática é a que mais vai aumentar isso para você. Então, com essa capacidade que a matemática vai te dar mais, você vai poder usar isso em todas as questões do Enem. Você vai poder utilizar isso em linguagens, em ciências humanas, em toda a prova de ciência da natureza. É importante que você saiba isso. Matemática, ela aumenta a sua capacidade de tomar decisões. E fora que quando você estiver focando na interpretação de questões de matemática, que é por onde todo estudo deveria focar, quando você estiver focando ali, você vai aprender a interpretar as questões de matemática.
essa sua capacidade de interpretação você vai poder utilizar em qualquer prova do Enem, em qualquer área do Enem você vai poder usar. E mais uma coisa, e essa também é um dos principais motivos, se não o principal. Em nenhuma outra matéria do Enem é tão fácil, nenhuma outra matéria objetiva do Enem é tão fácil superar os 801 pontos como em matemática. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso da boca para fora? Não. Quem diz isso é o INEP. Quando você pega, por exemplo, a nota máxima em linguagens em 2020, a nota máxima foi em torno de 801 pontos. Ou seja, a pessoa não conseguiu, aqui tirou a maior nota, não superou 801 pontos. Enquanto que a nota máxima em matemática nesse mesmo ano foi 975 pontos. 975 pontos. Quando você pega as notas de ciências da natureza, você vê que as notas de ciências da natureza também, as pessoas conseguem ultrapassar os 801 pontos. Só que em ciências da natureza, as notas não são tão altas quanto em matemática. Você vê, por exemplo, ano a ano, quando você compara, matemática é a única matéria objetiva do Enem, onde todos os anos, desde 2009 até 2021, a nota máxima passou de 900 pontos. Em ciências da natureza, isso só aconteceu em 2 edições do Enem. Então, por que eu estou dizendo isso? Matemática é a matéria que mais pode jogar a tua média geral para cima. É com matemática que você tem que se debruçar em matemática para que você consiga fazer com que a sua média geral ultrapasse os 800 pontos, para que você passe em medicina. Você vai querer tirar mais de 801 pontos em matemática no Enem, justamente para a sua média geral subir, para que você passe em medicina. Então, é por isso que você tem que se dedicar para matemática. Matemática tem que ser o seu ponto-chave, vai ser a matéria que vai ser responsável pela sua aprovação em medicina. Justamente por tudo isso que eu te falei aqui. Tá? Então, não menospreze a matemática, não negligencie, exatamente por isso. Não pense que a matemática é só mais uma das áreas que tem lá no Enem. Então, eu não preciso me dedicar tanto a elas. Não vale a pena, né? Pô, eu me dedicar, tem áreas objetivas. Então, e também cai por terra assim, ó. Você talvez pense assim, ó. Ah, pô, mas eu sempre tive dificuldade em matemática. Eu vou me dedicar a linguagens, porque linguagens também tem 25%, né, das questões. Matemática tem 45 questões e português também. Linguagens tem 45 questões. Então eu vou me dedicar mais a português porque eu tenho mais facilidade e tal. Deixa eu te falar, como eu já te disse aqui, você pode se dedicar a linguagens, mas você não vai conseguir uma nota tão alta em linguagens como se você tivesse investindo esse seu tempo na matemática. Se você estivesse se dedicando à matemática, a sua nota seria muito maior. Vale a pena se dedicar à matemática. É a matemática que vai alavancar a sua média geral. Então não cai nessa falácia de achar que não, na minha faculdade, para a faculdade que eu quero, matemática tem peso menor. Mesmo com peso menor, matemática passa a valer muito, sim. Vai valer muito. Se você não dá ênfase à matemática, você vai deixar muitos e muitos pontos na mesa. E também, aí você pensa assim, não, vou me dedicar mais à física, que eu tenho mais facilidade. Física é uma matéria que está dentro de ciência da natureza, ou seja, o número de questões de física são poucas, muito pequenas, são muito poucas se você comparar com matemática. Além disso, você não consegue entender física eficientemente bem se você não dominar a matemática. Você precisa da matemática para melhorar em física. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, matemática vai ser a matéria mais importante. E aí tem gente que fala assim, não, na maior parte das faculdades, ciências da natureza tem peso maior. Pode até ser, mas como é que você vai conseguir aquela nota que vai fazer um diferencial em você? E mesmo nessas faculdades, onde ciências da natureza tem um peso maior, o peso de matemática também é diferenciado. Então, cuidado. E como é que você vai conseguir aquela pontuação, vai conseguir entender, conseguir atingir aquela pontuação, né, que faça diferença em ciência da natureza, se você não tiver se dedicado à matemática. Então, esse é o ponto que eu quero tratar com você, tá? Para você tirar mais de 801 pontos na prova de matemática do Enem, você tem que ter uma preparação específica para matemática.